Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Encontro com Artes e hoje temos uma especial participação de Cabo Verde em direto para Portugal. Temos o nosso querido Djan Neguin, espero que não esteja a enganar-me no nome, e o Djan é nada mais, nada menos do que um artista, um bailarino, um artista multifacetado que nós vamos ficar a conhecer neste bocadinho do Encontro com Artes e esteve recentemente em Portugal no Festival de Dias de Dança que foi cá organizado aqui no Porto, em que ele foi convidado enquanto artista residente. Eu antes de te agradecer, Jam, eu vou já fazer uma pequena introdução sobre quem tu és para despertar ainda mais a curiosidade aos nossos ouvintes. Então, como eu tinha dito há bocadinho, o Jam é uma das mais multifacetadas personalidades artísticas e culturais de Cabo Verde. Os seus talentos que passam pela dança, pela música, pelo teatro, pela literatura, pelo cinema e complementam-se também como produtor e produtor. Agora, meus senhores e minhas senhoras, seja muito bem-vindo, Djam, então, ao Encontro com Artes e muito obrigada por dentro desta tua mil e uma atividade, teres um tempinho para nós e nos dares o prazer de te conhecer enquanto pessoa e enquanto artista. Muito boa noite a todos e a todas e a todos. Eu é que fico muito honrado por poder estar aqui convosco a falar um pouco sobre mim, o meu trabalho, e então agradeço imensamente o convite. E uau, quando ouço essas coisas todas, às vezes, às vezes bate um cansaço, porque é tanta coisa, é tanta coisa que às vezes é difícil carregar as costas, mas sinto muito honrado sempre por poder dividir um bocadinho da minha trajetória e daquilo que eu ando a aprontar no mundo e ficar grato por poder contaminar outras pessoas com essas andanças. Estavas a dizer que é muita coisa, mas essas muitas coisas que tu carregas, a culpa é tua, não é? Porque és tu que és o artista capacitado, ninguém tem culpa de tu conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, essa culpa é mesmo tua e ainda bem que temos aqui uma pessoa connosco que realmente tem várias áreas e que se calhar é difícil tu definires-te numa só, porque provavelmente todas elas são importantes para ti. Com certeza, eu na verdade eu creio que desconfio, não posso garantir com certeza, mas acho que nós todos os seres humanos nós somos multi, né? Não somos muitos. Talvez a sociedade é que nós vivemos hoje em dia é que nos empacota um pouco, né? E para servirmos ao fim capitalista de ter um lugar e cumprir uma função num determinado trabalho com um fim produtivista. E na verdade eu acho que como ser humano nós somos imensos e temos muitas aptidões. O que acontece é que eu basicamente, no fundo, eu respondo a isso, né? Eu descubro que existem várias formas de expressar e acabo por servir-me delas todas, né? Uhum. E pronto, desde cedo, desde criança, acabei por descobrir estas multifacetas, como vocês dizem, e acabei por perceber que existem diferentes eus dentro de cada uma delas e eu vou brincando, de vez em quando estou mais tempo num lado, às vezes misturo os dois, outras vezes estou mais no outro, e porque são muitas coisas para gerir, mas no fundo também é um grande playground, acho que é como a vida, é saber divertir-nos enquanto também vamos dando o nosso contributo e poder também fazer escolhas que cada uma dessas áreas acaba por acrescentar um pouco de mais propósito à vida. Então, És feliz nelas todas. És feliz nelas todas, Jam. Sim, sim, sim. Mas então, olha, Sem dúvida. tu tens um percurso de vida já muito grande, no entanto, tu ainda és um miúdo novo, não é? Ainda és novo, tu tens aqui já várias experiências acumuladas. E o que eu ainda não disse aos nossos ouvintes é que tu já estiveste a viver em Portugal.
E o que eu quero saber é o seguinte: como é que tu sais de Cabo Verde, da ilha de Santiago, da praia, e o que é que te faz vir para Portugal? Então, eu vim para Portugal com 9 anos. Eu tenho uma história muito interessante, que é assim, eu vim para Portugal com 9 anos, a minha mãe vivia cá, então fui viver com ela em Braga, logo perto aqui do Porto. Pronto, estudei cá, cresci cá, não é? E fiquei até os 29 anos, voltei para cá. Então temos um ciclo de 9 e de 10 que anda aqui qualquer coisa a bater num ciclo da vida. E então, sim, eu vim, estudei cá, então cresci desde a quinta classe até o meu primeiro ano de universidade, eu vivi em Braga, como já disse, fui várias vezes ao Porto, vim pertinho. Depois, pronto, foi aqui que eu descobri, que desenvolvi toda essa parafernália de atividades e, portanto, depois acabei mesmo também por me consolidar. Aqui também iniciou grande parte de. Foi importantíssimo o facto de ter vindo para cá, não é? Foi porque foi aqui que eu realmente desenvolvi nas atividades extracurriculares na escola, no teatro, na dança, e tive a oportunidade de me ir conhecendo e de perceber que eu podia servir-me das artes para falar com as pessoas e comunicar com as pessoas e comunicar que sim. Passas aqui este período dos 9 aos 19, não é? Em Portugal, ainda. Uhum. Em que toda há aqui a passagem da infância para uma adolescência, para já, e depois já para uma fase, bem, com 19 anos já se começa a entrar numa fase mais adulta, não é? Em que tu tens Sim. consciência perfeita daquilo que tu queres. E quando voltas a Cabo Verde, foi dentro desse ramo que tu continuaste a tua formação. Mas o que é que te levou, enquanto jovem, adolescente, fase adulta, o que é que te levou a este mundo das artes? O que é que a tua infância te trouxe para que tu tivesses a certeza que era este o mundo que tu irias seguir? Eu acho que, no fundo, as manifestações foram logo desde cedo, né? Desde cedo já havia tal chamada habilidade ou gosto por esta área. Então eu sempre me interessei naturalmente por tudo isso. Então, logo eu sempre via muitos filmes e lia muito e teatro e fazia teatro e dançava e copiava as coreografias. Então já era uma coisa que carregava, que fazia parte de mim, não é? E sempre recebia muitos bons feedback das pessoas, não é? As pessoas diziam que eu tinha jeito, que tinha talento, que eu tinha futuro, etc, etc. Então acho que as coisas foram cada vez se tornando mais sérias no sentido de éticas, até que eu, pronto, não se tornou mais uma escolha, tornou-se uma realidade e desde então nunca mais saí daqui. Então, com 19 anos, voltas para Cabo Verde e quando regressas, levavas esta experiência, se calhar mais amadora, não sei, corrige-me se estiver errada, porque para te tornares naquilo que tu és hoje, tu tiveste que passar pela parte mais amadora, não é? E entretanto estás numa parte profissional de alto nível. Em Cabo Verde, quem é que te recebeu, quem é que te acolheu e quem é que disse é aqui que tu vais ficar e é aqui que tu vais fazer esta vida? É engraçado. Eu acho que sempre também é uma característica minha, porque mesmo cá eu sempre fui muito autodidata e muito proativo, ou seja, eu sempre, então já não me conhece como aquela pessoa que vai e faz. Eu criei os meus grupos de teatro, criava as minhas coisas, então sempre tive esse ímpeto criativo e esse lado de empreendedor e de querer colocar a mão na massa. E acho que em Cabo Verde também aconteceu um pouco a mesma coisa. Então em Cabo Verde é o lugar, digamos assim, foi o lugar propício para isso, porque é um lugar onde ainda existe
uma precariedade. Eu percebi que muito do meu papel seria também estar ao serviço da comunidade, dar meu contributo para o meu país, levando toda a bagagem daquilo que eu tinha aprendido e também me desenvolvendo simultaneamente enquanto eu ia, porque é sempre um trabalho de aprendizagem contínua, não é? Mas eu acho que cheguei no momento certo, assim, num ponto em que eu tenho muito para aprender e muito para dar, e as coisas foram caminhando todas muito juntas. Então, em Cabo Verde, eu fui criando o meu lugar também, porque o meu lugar é um lugar muito híbrido e aquilo que eu queria fazer não existia, então eu tive que ser mesmo eu a construir as coisas que queria ver a existir no mundo. Eu acho que é um bocadinho assim que tudo o que existe hoje está aqui, não é? As pessoas que visualizaram e colocaram a imaginação para o mundo real e no fundo isso é algo que faz parte assim, de uma marca minha, essa trajetória conquistada, não é? Conquistada com um lugar de esforço, um lugar de ir atrás das coisas, de me instruir, de me profissionalizar, de estudar muito, de ler muito, de procurar saber muito, para poder defender aquilo que eu faço, para poder também fazer com verdade, com honestidade e com qualidade, porque, apesar de tudo, também da parte bonita da arte, também há uma parte que é a parte da competitividade, a parte do mercado de trabalho, a parte de nós termos né, de ter um nome, de ter um estatuto para termos, por assim dizer, o respeito das pessoas e a consideração. Às vezes a estrada é muito longa, mas só conseguimos fazer isso quando realmente estamos muito comprometidos e sacrificamos muito, né? Muitas horas de sacrifício, de treino, de estudo, de pesquisa, de autoconhecimento, de tentativa a erro, e muitas vezes passamos por muitos desafios emocionais e isso vai nos fazendo crescer e chegar, mas o mais importante realmente é o comprometimento com aquilo que acreditamos e fazer as coisas. No fundo é isso, é a capacidade de fazer independentemente de não ter recursos nenhuns. Estamos a falar de uma transição de um país com muito mais capacidades, não é? Materiais, etc., para um país onde não existe tanto isso, e também não existe uma plateia ainda formada, então, em muitas áreas e muitas coisas, e então o desafio foi muito, muito maior. Então, acho que ter conseguido chegar onde cheguei e ter algum respeito, assim, da comunidade artística e da comunidade cabo-verdiana foi por ter ido e chamar as pessoas. Tu tocas aí num ponto muito interessante que eu já tinha pensado, mas não sabia se te haveria de fazer a pergunta, que é o facto de muitas das vezes quem está em Cabo Verde quer sair de Cabo Verde para vir para Portugal ou para outro país, mas estou a dar o exemplo de Portugal, exatamente como tocaste aí, que é na tentativa de procurar um país com mais opções, com mais equipamentos, etc, etc, e tu fazes o caminho exatamente inverso, que é saíres de um sítio maior para um sítio que pode ser mais pequeno em determinados recursos, mas que é um país enorme, não é? Até porque a música nasce convosco e connosco, não é? Ela não nasce propriamente. A música é a dança, neste caso. Vocês nascem a dançar. Isso já é algo muito, muito nato. Mas é engraçado que faz o percurso contrário e mesmo assim, sendo tão jovem, consegues na mesma esse sucesso. E partilhaste aqui connosco algumas palavras-chave do teu próprio sucesso, que é o estudo, que é o sacrifício, que é o ter que autoconhecer-se, ir sempre mais além, autotestar-se, não é? Porque muitas das vezes os jovens olham para os artistas como algo que é muito fácil, ou que é um mundo muito fácil, e não é de todo um mundo muito fácil. É preciso para se chegar a determinados patamares, é preciso muito esforço e muita dedicação, e tu disseste isso, ou partilhaste essa ideia de forma brilhante connosco. Portanto, se alguma dúvida existe, então vai existir exatamente por aí. Mas conta-nos um segredo. Ou não sei se será segredo.
Sempre te incentivaram a ficar neste mundo das artes ou alguma vez te disseram, pronto, ok, tens muito jeito, tens muitas habilidades, mas esquece lá isso ou faz isso como segunda opção e segue outra área? E eu sou prova viva da rebeldia artística, porque apesar de sempre ter sido muito elogiado por as pessoas que reconheciam o meu talento, a primeira grande batalha é convencer as pessoas de casa de que aquilo é, não é? Porque também vimos de uma, por exemplo, a minha mãe, não é? Que vai estar a ver, vemos de um país onde isso não é uma realidade, e ainda também em Portugal isso também não é algo que é tão, tão fácil como se pode crer, e para além de todos os contextos, não é? Nós vivemos numa família mais humilde, e saber que isso é uma profissão que é de risco, não há uma estabilidade. Então nunca, sempre fui um pouco desiludido assim de seguir isso, e mesmo depois quando regressei a Cabo Verde, e foi assim, para conquistar o meu espaço foi muito sempre com esse lado familiar em momento muito desconfiado, porque em Cabo Verde ainda então é muito mais complicado, mas eu acho que sempre a questão é estar certo do que nós queremos, não é? Estar certo do que nós queremos e saber se organizar para isso, não é? Porque eu acredito que há um tipo de mindset à volta de certas coisas na nossa sociedade, como por exemplo, os pais dizem assim, tu não vais seguir isso porque não dá sucesso. Mas como assim? As pessoas mais ricas do mundo são artistas, como é que não vai ter sucesso? Então, às vezes falta essa visão, não é, mais global, não é? E eu sei que eu poderia ter chegado muito mais longe se desde sempre eu tivesse tido um apoio familiar, porque é muito importante, né? Mas, por outro lado, também sei que cheguei onde cheguei precisamente por ter que ter essa rebeldia, não de provar a ninguém, mas porque só podia provar a mim mesmo, não é? E eu era a única pessoa a quem eu tinha de dizer levanta-te, vai e faz. E, e, e talvez, sobretudo porque eu sempre soube o que é que aquilo me proporcionava, não é? E eu consigo ver a dimensão que a dança tem em termos de ti enquanto pessoa, enquanto ser humano, por exemplo, ou a dimensão que a música tem. Eu consigo sentir, eu sei que eu sinto quando eu estou a fazer aquilo, e sei eu consigo ver e sentir o que as pessoas também sentem quando estão em contato com aquilo que eu partilho. Então, para mim, nunca houve uma dúvida relativamente a isso. O resto é uma questão de organização, não é? Nós temos que, como em qualquer área, não é? Ninguém que se vai formar em qualquer outra coisa tem garantia de que vai ter sucesso ou trabalho nisso. Então, tudo está em ter uma educação de organização financeira, de estabelecimento da organização da própria vida diária e de ter tudo muito bem estudado, como eu disse, e esse estudo não tem que partir de uma formação académica, diplomada, é muito mais de um interesse natural. Eu acho que uma pessoa que tem interesse natural por qualquer coisa, ela vai acabar por ler, por pesquisar, por falar, por procurar entender, não é? E essa parte do sacrifício no fundo é isso, é que às vezes para nós aperfeiçoarmos uma determinada música ou um determinado movimento são muitas horas dedicadas para que se consiga chegar a uma proeza, não é? Então eu acho que havendo jovens que estão a ouvir, não é? É perceber que é isso, não é uma trajetória fácil, não é nada romântico, não é? Pouquíssimas pessoas tiveram esse, essa facilidade, mas sabemos que, é, que é um mundo onde exige que nós realmente estejamos lá, não é? Portanto, fazer isso em part-time, eu acho que vai depender de cada um, não é? Cada um vai saber qual é o lugar que quer que a arte ocupe na sua vida. Não posso dizer, larga tudo e faz. Para algumas pessoas isso
isso não vai ser possível. Às vezes há pessoas que numa dada altura da vida não conseguem poder ter de abdicar de um trabalho porque realmente não há um contexto de conseguir ter uma facilidade financeira para investir, ou talvez ter tempo para dançar ou cantar, mas também isso vai sempre ter a ver com a opção de, por exemplo, ter de saber ou passar fome ou fazer o que eu quero, e eu fiz essas escolhas muitas vezes, não é? Às vezes é saber que tens X e preferes que gastar em fazer uma aula de dança ou fazer um workshop ou outra coisa qualquer, são essas escolhas que vão definir quem tu és. E eu fiz muitas dessas escolhas na vida e sempre fui recompensado, porque quando fazemos algo que é a nossa verdade, e se isso faz parte daquilo que realmente nós temos que dar, porque eu sou muito ligado à espiritualidade, eu acredito que nós todos estamos aqui, somos uma peça de um grande puzzle, e as coisas vão chegar, nós vamos fazer, elas vão nos devolver e vamos pelos caminhos que temos que seguir. E se eu estou aqui a ter esta conversa, e se por acaso alguém está a ouvir isto, é tudo uma sintonização, isto é uma rádio, e são frequências. Então, para eu estar aqui agora a falar sobre isto, alguém estar a ouvir isto e tirar o seu tempo a ouvir isto, pode ser alguma coisa, pode ser que seja um sinal. Tu, além de tudo aquilo que tu me estás a dizer, és diretor e criador de muitos eventos. Também tens essa veia de conseguir estar por trás de espetáculos, ou nem sempre seres tu que estás em palco, mas também estás por trás da direção artística de várias coisas? Isso é outra faceta. Sim, sim, eu acho que é da faceta da criação. Acho que quando se é criativo, a gente consegue caber em muitos lugares também, porque a criatividade ajuda a solucionar coisas, não é? E usar a arte como uma forma de solucionar coisas é sempre muito interessante. E pronto, e tendo, lá está, o fato de eu de ter essa trajetória híbrida, de ter conseguido absorver de diversos repertórios culturais, faz com que eu tenha mais facilidade em integrar tudo e resolver, através da arte, certa série de desafios, não é? E então, sim, esse lado de direção artística, ela acaba por ser muito um pacote, né? Pode ser que eu tenha essa visão teatral, a visão da cena, a visão da música, eu consigo saber o que é que a música precisa, o que é que a dança precisa, o que é que o teatro precisa, o que é que a moda precisa. Pertencer a esses todos os universos faz-me ter essa capacidade de poder dirigir coisas que integrem isso tudo. E sim, é algo que me dá muito prazer e eu gosto imenso de poder, e também cada vez mais estou a tentar ter sempre essa abordagem disciplinar nas coisas que eu faço, trabalhar na concepção dos meus próprios videoclipes, das minhas sessões artísticas fotográficas, porque pronto, eu acabo por ter uma visão também muito particular à medida que as coisas vão passando, mas também porque essa questão dos eventos e muitos dos eventos que eu criei, acho que é uma coisa importante de partilhar, é por causa do senso da comunidade. Não é? Eu acho que quando nós fazemos algo que é para além de nós e conseguimos, por exemplo, eu fiz imensos, tive em Cabo Verde, minha trajetória, aliás, ela é uma trajetória muito mais das coisas que eu fiz que traziam outras pessoas juntas e que as coisas que eu fiz para eu ter algum protagonismo, por assim dizer. Aliás, eu demorei muito tempo para que as pessoas soubessem quem eu era, em termos de, né, era muito mais como a pessoa que organizava as coisas e chamava as pessoas, os eventos de dança e organizar as mostras de dança para os outros grupos poderem apresentar os seus trabalhos, e eu sempre acredito nisso, né? Nós podemos ser uma espécie também de chama que ilumina as pessoas. E quanto mais gente conseguimos ter a comungar das mesmas ideias, a partilhar as mesmas sensações, também acho que mais nos sentimos pertencidos e todos prosperam juntos, não é? Essa ideia de abundância, há uma abundância no universo, e se nós conseguimos partilhar
partilharmos e voltamos a receber sempre em dobro, e voltamos a dar e voltamos a receber. Acho que é sobre isso. Olha, tu já representaste Cabo Verde em milhentas coisas, em milhentos trabalhos. Já foste criador de milhentas situações. Eu nem consigo te falar delas todas porque eu vou-me perder no meio disto tudo, de tantas coisas que nós temos aqui para falar. Queres-me assim, eu sei que vou-te fazer uma pergunta muito difícil. Consegues-nos falar assim de um evento que te tenha marcado para toda a vida? No meio daqui. Oh, Sim, um que te lembres. muito difícil. Eu vi logo que É muito difícil, é muito difícil. Pronto, então Só um à sorte. A vou gente dar já sabe que sorte. queremos todos um que queiras partilhar connosco. É tão complicado que realmente são tantas coisas. Agora imagina a mim falar de todo o teu percurso, que são centenas e centenas de páginas e de coisas e de Sim, é tão difícil escolher. É muito difícil pegar Porque num. às vezes são coisinhas, às vezes são coisas que podem não ser e que nem podem nem estar aí, mas que foram tão essenciais. Eu não sei, olha, eu vou ter que ser as coisas que eu fiz em Cabo Verde, mas eventos que me marcaram, acho que, sei lá, por exemplo, a Gala Mostra de Dança, foi um evento que me marcou muito porque foi um evento em que juntar os grupos de dança da praia, celebrar o mês da dança, por exemplo, para mim foi muito, muito interessante isso, esse senso de comunidade. Organizar o concurso nacional de hip hop também, trazer o B-Boy Levu, que era um dos maiores b-boys breakdancers do mundo, para Cabo Verde, e ver aqueles jovens de todas as ilhas, das ilhas todas que foram, e a emoção que eles tiveram de ter contato com ele. E essas coisas todas são sempre isso, são coisas e, que não tem, não sei como dizer, mas são tantas coisas em tão diferentes áreas, e eu sou muito inteiro nos projetos que eu faço, e cada um deles é tão especial, e uma das coisas que acontece com um artista, com um criador, é como se tu fizesses um filho, estás a criar um filho, uh, e depois tens que te abdicar dele e depois criar outro filho. É sempre uma criação tua, e estamos sempre constantemente a lidar com a sensação do desapego e da morte. São várias mortes em vida, porque há uma criação, há algo que se apresenta, depois ela já não é mais tua e ela já é de toda a gente, e depois já não é mais teu, e tu já, né, sobretudo com os espetáculos que crias, e às vezes há espetáculos que fazes e só fazes uma vez, e são horas e dias e meses a preparar para uma única apresentação, e isso às vezes causa uns apertos, porque sim, mas também ao mesmo tempo é mágico, porque é para a vida, para o aqui, para o agora, para o momento, e só quem lá esteve, só quem viu, só quem esteve contigo é que sentiu aquilo, e não podes mais reproduzir em mais nenhum lugar. Olha, tu tens percurso em teatro, tens percurso na moda, tens percurso na música, tens percurso na dança, tens aqui na dança também enquanto coreógrafo, tu tens mais o quê? Na dança enquanto bailarino, tu tens imensas coisas já feitas em que participaste. E se calhar vou-te facilitar um bocadinho a vida para não voltar a fazer uma pergunta difícil das milhentas coisas. Se calhar Sim, concentramos-nos no dia de hoje, que é um dia especial para ti, porque vais-nos sim. dizer o que é que aconteceu hoje, que já aconteceu, Ai, que aqui ainda não, aqui está a sim. acontecer, o que é que hoje, dia 13, aconteceu que é tão especial? Exato, então hoje é de especial porque é o lançamento do segundo single do meu EP, que vai ser este ano. O single chama-se Badio Branco, e então é sempre especial quando nós partilhamos um dos nossos filhos, uma das nossas criações com o público. Então estar aqui também a partilhar com vocês é muito especial para mim, e já agradeci no início e volto mesmo a agradecer. Este é o mais novo projeto, e eu sempre digo que é muito mais que só sobre fazer uma música
ou fazer um single, né? E cada vez mais, isso também aconteceu muito na pandemia, canalizar e escolher bastante bem o tipo de arte que eu quero partilhar com as pessoas, o que é que eu quero dizer com a minha arte e como é que eu quero me posicionar enquanto artista e ser humano. Quando nós estamos num mundo que realmente clama por mudanças, que realmente já não dá mais para sustentar certas práticas, já não dá mais para aceitar certas coisas, já não dá mais para ficar calado com tantas, com tantas questões em 500 áreas, né? Qual é o nosso papel enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto artistas, sabendo que os artistas têm um modo privilegiado de serem vistos, de serem ouvidos, de serem sentidos, não é? Então, nós com essa atenção mediática, com esta capacidade de comunicação, com a capacidade que a música tem de tocar as pessoas, de tocar na parte sentimental, mas também de fazer com que as pessoas, através da letra, consigam pensar sobre o que está a ser dito. Para mim este momento é um momento o Badio Branco é um single declaradamente político, e é um trabalho declaradamente interventivo e fala sobre a questão do colorismo, que é uma questão bastante importante para mim, porque é uma coisa que me atravessou a vida inteira e ainda atravessa, que é ver essa discriminação tanto da comunidade negra africana, que já faz a distinção pelas tonalidades de pele e, portanto, eu, que sou, para quem não está a ouvir, não está a ver, mas só está a ouvir, eu supostamente sou o que se considera, e esta palavra é uma palavra incorreta, mas eu vou utilizá-la, que é mulato, mas não é uma palavra certa, mas não havendo uma que eu possa usar de momento para Café com melhor. leite. Tu és café Sim, com leite. sou café com leite, exatamente. São café com leite, e então isso acontece o quê? É que isso cria uma outra categoria de divisão racial, não é? Que é, eu não sou nem preto, nem sou branco, não é? Então acabo por sofrer uma dupla de ajuste e rejeição, não é? E em Cabo Verde vivo muito isso, que eu sou Badio é o nome que se dá às pessoas da Ilha de Santiago. Só que, como eu tenho pele mais clara, supostamente à partida não posso ser Badio, porque não reconhecem. Só que também, para aqui na Europa, também eu não sou branco. Então isso acaba por ser um grande desafio, né, de não ter uma comunidade que me aceita, por assim dizer, aceitar, não que eu sofra rejeição, eu não me sinto rejeitado de um ponto de vista assim, na vivência diária, mas sabemos que isto é uma questão estrutural e de certa forma acaba sempre por interferir em muitas questões. Então, E então, a tua música pretende também fazer esta intervenção, não é? Para consciencializar também desta importância desta temática que estás a falar. sim, sem dúvida alguma. Eu até digo que a música é apenas um pretexto, a música vale por si, eu acho que a música vale por si, mas quando ela consegue valer um bocadinho mais do que isso, ou seja, quando nós conseguimos imprimir a uma música uma outra dimensão, que é essa dimensão política, porque a música em si não tem que ser política. A política no sentido de é algo que faz parte das nossas relações como seres humanos, então, e é importante refletir de que maneira é que nós perpetuamos estas práticas de um pensamento colonial, de um pensamento de um mundo racializado, de um mundo que ainda tem que dividir os seres humanos em valores, enquanto que não deveria ser, não é? Nós somos tão pequenos, tão insignificantes, tão falíveis, vem um vírusinho e acaba com todos, para que estarmos a perder tempo, não é? Em ainda nos subdividirmos e criarmos um distanciamento, enquanto que nós devemos estar a criar políticas de amor, políticas de inclusão, políticas de salvar o ecossistema. E então isto pronto, não é? São tantas as áreas em que nós podemos lançar um olhar de intervenção, mas é claro que é preciso ver que haja escolhas. Eu escolhi falar sobre isso
porque faz parte de algo que eu sinto que vem de um processo meu, um processo que também acho que é necessário dentro da comunidade da qual eu venho e para a qual também eu falo muitas vezes, não é? Vendo de Cabo Verde e sendo um artista africano, hoje em dia, quais são as coisas? É sempre um lugar de disputa, não é? Nós sabemos que os acessos